Bom, estamos todos nós discutindo aqui que a obesidade é considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde e é um dos principais motivos de preocupação em saúde pública em todo o mundo. Estamos discutindo, e se discute sempre, que a obesidade na vida adulta poderá implicar em riscos para a saúde física, mas pouca gente lembra que são riscos importantes para a saúde mental e para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Lastimavelmente, o profissional de saúde mental, provavelmente o psiquiatra, mas também o psicólogo, tiveram uma chegada tardia ao campo do estudo científico da obesidade, excessivamente presos a teorias de interpretação psicanalítica de que a obesidade era resultante de um conflito inconsciente. Uma das leituras mais clássicas é dizer que o obeso come para tapar algum buraco inconsciente. Provavelmente é um buraco tão inconsciente que nem o Detran conseguiu achar esse buraco até hoje. Já lá pela década de 50, a suposição de que as pessoas obesas tinham algum tipo de padrão de personalidade homogêneo que os levasse à obesidade, começa a cair um pouco por terra. Se a gente olhar para as pessoas obesas na população geral, na rua, nós não teremos uma importância, um aumento importante de transtornos psiquiátricos ou de problemas psicológicos na população geral de obesos. Mas quando você vai às clínicas de tratamento de obesidade, quando você começa a ir de encontro aos grandes obesos, obesidade grau 2, grau 3, você vai ver que essas pessoas têm um aumento de transtornos psiquiátricos e psicológicos que são bem maiores do que na população geral. Lá pelo ano 2000, aliás, no ano 2000, um psiquiatra americano chamado Devlin publica no American Journal of Psychiatry, que é uma das revistas psiquiátricas mais importantes do mundo, um artigo que se chamava Obesidade, o que o profissional de saúde mental precisa saber. Embora o título seja naif, porque eu acredito que nenhuma revista especializada em ginecologia, em endocrinologia, em cardiologia, diria o que o especialista precisa saber. Mas em psiquiatria, embora tivesse esse título naif, o artigo era bem consistente, não tinha nada de ingênuo. E ele fazia uma revisão rigorosa dos aspectos genéticos, culturais e comportamentais da obesidade, para concluir que os obesos apresentam padrões comportamentais alimentares alterados e elevados graus de problema psiquiátrico. Então, o que eu devo dizer para vocês é que a obesidade não é um problema para o endocrinologista, como não é para o ginecologista, como não é para o cardiologista, como não é para o psiquiatra, como não é para o nutricionista ou para o educador físico. Obesidade é um problema para todos nós que trabalhamos com saúde. Do ponto de vista do psiquiatra, estudos têm demonstrado que a obesidade pode estar associada a transtornos mentais. E essa relação pode ter mão dupla. Por exemplo, a obesidade levando a um aumento de risco de transtornos psiquiátricos e transtornos psiquiátricos levando ao aumento de risco de obesidade. Sabemos que pacientes com depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar têm uma média de mortalidade 2 a 3 vezes maior que a população geral. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas têm um prognóstico de terem 10 a 25 anos a menos de vida do que a média das pessoas. E as causas mais comuns de mortalidade em pessoas que têm transtornos psiquiátricos são problemas clínicos. E a maioria deles, muitos deles relacionados com obesidade, com síndrome metabólica, com problemas cardiológicos, com acidente vascular cerebral e com algumas coisas ligadas à própria doença, quando ela não é adequadamente tratada. Por exemplo, hábitos alimentares mais ruins, hábitos alimentares com pouca qualidade, uma dificuldade de atividade física, quer dizer, escolhas de vida pouco saudáveis, permanecer muito em casa, cuidar menos da sua saúde física em geral,
né? Então, essas coisas, vamos dizer assim, dificuldades ligadas ao transtorno psiquiátrico poderiam aumentar o risco de obesidade nessas pessoas. Claro que existe uma correlação também com o uso de alguns dos nossos tratamentos psiquiátricos. Algumas das nossas drogas psiquiátricas, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos, algumas medicações usadas para tratar transtorno psiquiátrico, podem levar a ganho de peso. Por isso, pacientes psiquiátricos que vão utilizar uma determinada medicação, e veja, paciente psiquiátrico precisa utilizar farmacoterapia na grande maioria das vezes. Essas pessoas precisam ser alertadas do risco de ganho de peso e o tratamento, a prevenção deve ser feita logo do início do tratamento. Mas a coisa não parece tão simples, já não é simples, mas a coisa é mais complicada ainda, porque nós temos relatos de vários hospitais universitários pelo mundo, que lá pelos anos 30, anos 40, pacientes psiquiátricos já tinham uma maior presença de obesidade e de diabetes antes do uso da medicação. Tá? Quer dizer, provavelmente haveria alguma via comum entre obesidade, síndrome metabólica e esses transtornos psiquiátricos, levando diretamente à obesidade muito antes da era da psicofarmacologia. Uma das questões mais intrigantes dessa relação entre depressão e obesidade é uma correlação que está sendo bastante estudada entre depressão materna e obesidade na criança. Estima-se que aproximadamente 19-20% das mulheres apresentam um episódio de depressão. Nós não estamos falando de blues, nós não estamos falando de depressão leve, ou nem é depressão, esse período mais de alteração de humor de poucos dias. Nós estamos falando de uma depressão grave que ocorre em cerca de 20% das mulheres nos 3 meses posteriores ao parto, ou depressão pós-parto para os psiquiatras transcorre até 1 ano depois. A depressão pós-natal ou pós-parto está associada a alterações do vínculo entre a mãe e a criança. Está associada a alterações da amamentação, incluindo, por exemplo, cessação precoce da amamentação. Nessas crianças e em mais velhas, a depressão materna está associada a uma baixa interação, aumento da inatividade das crianças e aumento do número de horas de televisão. Vamos lembrar novamente que um grande número de atitudes dos pais durante a infância e a adolescência está relacionada com o desenvolvimento de peso dos filhos, tal como preferência alimentar, atividade física, conhecimentos e crenças a respeito de alimentos, suporte familiar, estresse crônico, desenvolvimento de resiliência, os aspectos econômicos, doenças físicas e, evidentemente, os transtornos psiquiátricos. Tá? Esses mecanismos todos parecem estar relacionados com essa associação que tem chamado cada vez mais a atenção dos psiquiatras, dos profissionais de saúde mental. Então, a correlação entre depressão materna no pós-parto e obesidade na criança. Bom, o verdadeiro despertar do interesse psiquiátrico por pacientes obesos com comportamentos alimentares alterados parece iniciar-se com um endocrinologista americano chamado Stuncar, que em 1959 publicou um trabalho seminal onde ele descrevia de uma maneira bastante minuciosa um subgrupo de pacientes obesos que comiam uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo. Ele chamou de binge ou de comportamento compulsivo. Essa quantidade de alimento era seguramente maior do que a maioria das pessoas poderia comer naquele período. Esse comportamento estava associado a uma sensação de perda de controle. E depois outros sintomas foram sendo percebidos, quer dizer, comer sem fome, comer escondido pela vergonha de estar comendo uma grande quantidade alimentar. O diagnóstico deste paciente obeso com esta compulsão foi sendo melhor refinado ao longo dos anos. Durante algum tempo foi um diagnóstico experimental, até que agora, no último Manual de Diagnóstico Estatístico Americano, a gente o batizou de Binge Eating Disorder, ou na tradução para o português de transtorno da compulsão alimentar. No entanto,
é ainda difícil a gente saber a frequência desse tipo de comportamento. Há alguns estudos europeus falando em 3,5% da população. Né? Mas se a gente pegar a população geral, é mais ou menos isso, de 2 a 3%. Né? Mas se a gente começar a refinar e buscarmos pacientes obesos com obesidade, candidatos à cirurgia bariátrica, veremos que cerca de 50% dos pacientes com obesidade candidatos à cirurgia bariátrica têm uma compulsão alimentar. Né? Existem grupos em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, os chamados grupos de comedores compulsivos. Né? Quando a gente vai buscar a prevalência, estou dizendo frequência, de comportamento compulsivo nessas pessoas, esse comportamento compulsivo é da ordem de 70%. Esses quadros têm um maior interesse psiquiátrico, tá? Porque eles têm uma maior dificuldade de perda de peso, um ganho e perda de peso muito frequente, efeito sanfona é muito frequente, uma maior correlação com depressão, abuso de álcool, abuso de drogas, transtorno de personalidade, déficit de atenção. E a questão interessante é que muitas vezes a obesidade surge antes da compulsão. Essa obesidade leva esse indivíduo a fazer dieta, fazer restrição alimentar, e a compulsão aparece em resposta a esta restrição alimentar. Outras vezes, o que ocorre é que essa compulsão acontece antes do desenvolvimento da obesidade. Seria muito interessante que a gente pudesse localizar indivíduos que têm compulsão alimentar antes do desenvolvimento de obesidade. Essa seria uma profilaxia muito interessante. Hoje, falando de cirurgia bariátrica agora, a cirurgia bariátrica constitui-se no único procedimento provado como efetivo, como eficaz, no tratamento da obesidade grau 3, antigamente chamada obesidade mórbida, obesidade extrema. Porém, em vista da relevância dos números atuais da cirurgia, ainda são muito poucos os dados de avaliação psiquiátrica pré-cirúrgica em pacientes obesos. Muitas vezes esses pacientes são operados com laudos muito vagos de aprovação psicológica. Ou o contrário, muitas vezes uma avaliação psicológica contraindica a cirurgia porque aquele paciente tem esse ou aquele comportamento, essa ou aquela personalidade. Eu diria a vocês que cirurgia bariátrica para essas pessoas é uma cirurgia que salva a vida. Não há nenhum problema psicológico ou psiquiátrico que não possa ser tratado antes e depois da cirurgia e que invalide ou impeça a realização de uma cirurgia bariátrica. Para salientar a importância da existência de um quadro depressivo em um paciente obeso grave, é sintomático, por exemplo, citar que o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que especifica as comorbidades. O que quer dizer isso? Os quadros emocionais e os quadros clínicos que estão associados e que devem levar à escolha da cirurgia, como, por exemplo, doenças clínicas graves, resultados da obesidade. Mas neste grupo foi incluído também a depressão. E antes você só tinha a indicação para o índice de massa corpórea acima de 40. Hoje, a partir do índice de massa corpórea de 35, com presença de depressão, também está indicada a cirurgia. Eu repito porque acho que isso é algo muito relevante. As pessoas dizem assim, não, mas tem um quadro psiquiátrico, tem um problema psicológico, é compulsivo. Trata antes, trata depois, mas não há qualquer contraindicação. Recentemente, existem dados de hospitais americanos, de médicos americanos, que rejeitam oferecer cirurgia bariátrica a pacientes, por exemplo, com transtorno psiquiátrico grave, como transtorno bipolar. Resultados de pacientes com transtorno bipolar operados mostram que 85 a 90% dos pacientes com transtorno bipolar têm uma perda de peso boa, a evolução clínica é muito melhor e que não há qualquer piora no estado emocional ou no estado psiquiátrico. Para nós psiquiatras é uma preocupação adicional, obviamente é uma coisa excessivamente técnica, que é como eu vou passar a cuidar de um paciente com depressão ou com qualquer outro transtorno psiquiátrico que fez uma cirurgia bariátrica e que vai ter
alguma alteração na absorção. Eu já falei finalmente, mas vou falar mais uma vez, finalmente, é importante que a gente lembre do risco do uso de medicações para controle de obesidade, de medicações chamadas anorexígenos ou medicações que tiram o apetite. A maior parte dessas medicações foi colocada de maneira ilegal, foi tirada do mercado, infelizmente, recentemente foi recolocados ou foram recolocados no mercado, mas há uma dificuldade de encontrá-los, mas essas medicações muitas vezes são difíceis de ser encontradas na farmácia ou prescritas pelo médico, mas há um verdadeiro mercado negro de medicações anorexígenas, medicações para tirar o apetite. Essas medicações estão relacionadas com risco de depressão, com risco de psicose, aumento do risco de suicídio e, não tenha dúvida, então a retirada dessas medicações, além dos quadros psiquiátricos graves que pode causar, além dos riscos de coração, hipertensão, levam a um aumento muito grande de obesidade posterior quando eles são retirados. Muito obrigado pela atenção.